Olá pessoal, tudo bom com vocês? Cá estamos para mais uma aula referente à disciplina de Introdução à Enfermagem. Meu nome é Andrei de Oliveira Mendes, sou enfermeiro, né? E a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sinais vitais, né? O que são os sinais vitais? Vamos falar um pouquinho dos sinais vitais mais essenciais, que é mais cobrado aí, né, para o técnico de enfermagem. E vamos lá enriquecer um pouquinho os nossos conhecimentos. Pois bem, o que são esses sinais vitais? Pessoal, sinais vitais é um modo, né, eficiente e rápido de monitorar a condição, né, do cliente, no caso do paciente, ou também de identificar o problema e avaliar a resposta do cliente a uma intervenção. O que seria uma intervenção aí? Vamos supor, o seu paciente está ali acamado, né, num leito de uma UTI, e de uma hora para outra a pressão arterial ou então a saturação desse paciente ele começa a cair. E com isso, né, monitorando ele, você consegue verificar os sinais vitais, consegue verificar o vital dele, né, a vida, que é isso que significa os sinais vitais, são os pontos específicos do nosso corpo que dá pra gente aquela resposta se nós estamos bem ou mal, que é por conta dos sinais vitais que a gente consegue verificar toda a capacidade, né, do paciente, se ele está bem ou se ele está mal, certo? Então vamos lá, né, verificar um pouquinho dessas medidas que indicam a eficiência e, no caso, as suas funções, né? Que temos a circulatória, né, como por exemplo a respiratória, a neural e a endócrina, né? Então vamos destrinchar um pouquinho o que significa isso. Segundo Potter e Pierre, né, os sinais vitais eles devem ser medidos, né? Eles devem ser conferidos, no caso, na admissão aos serviços de cuidados da saúde, quando avaliar o cliente em visita domiciliares, no hospital, né, em que, no caso, em esquema de rotina, conforme prescrição do prestador de cuidados ou os padrões de prática do hospital, vamos supor, de 8 em 8 horas, de 2 em 2 horas, de 5 em 5 horas, de 3 em 3 horas. Isso vai depender do ambiente hospitalar, vai depender da necessidade do paciente também ser monitorado através dos sinais vitais, né? Antes e após um procedimento cirúrgico ou procedimento diagnóstico invasivo também. Antes e durante e após uma transfusão de sangue e também de hemoderivados, né? Antes e durante e após também a administração de medicamentos ou terapias que afetam as funções que controle cardiovascular, respiratório ou a temperatura do paciente, e também ali quando as condições físicas gerais do cliente são alteradas, antes e após intervenções de enfermagem que influenciam os sinais vitais, e quando o paciente forma os sintomas, né, inespecíficos de aflição física. Então, vamos falar primeiro, começar pela temperatura corporal, né? No caso, a temperatura corporal, ela é uma diferença, né, entre a quantidade de calor do processo do corpo e a quantidade do calor perdida para o ambiente externo. Então, segundo Potter e Pierre, a faixa normal de temperatura, ela é considerada entre 36 a 38 graus Celsius. Essa faixa, ela pode variar a depender da literatura. Então, né, a gente tem que ter atenção quando for conferir, né, através de um termômetro, a temperatura corporal, né? Alguns autores, no caso, descrevem normalmente a faixa de 36 a 37 graus Celsius e uma febrícula no intervalo entre 37,5 a 37,7 graus Celsius e febre a partir de 37,8 graus Celsius.
né? Então, ou seja, isso é uma pequena quantidade de aumento, né? Entre 36 a 38, no caso ali já pode ser considerado como uma febre, né? Então, como a gente verifica que tem alguns autores, né, que descrevem que a partir de 37,5 a 37,8, né, ali já é considerado uma febrícula, e a partir de 37,8, febre. Então, os locais, né, do corpo onde deve aferir, né, essa temperatura. Então, no caso, é oral, na boca, retal, axilar, artéria temporal, artéria pulmonar, a membrana timpânica, artéria esofágica e a bexiga urinária. Então, esses são os locais onde consegue, né, se mensurar a temperatura e conferir direita, né, com mais precisão. Até porque todos esses exames, né, que eu vou estar citando para vocês, dos sinais vitais, eles nunca vão ser 100% específicos, sempre vai ser, digamos assim, uma probabilidade, né, de aproximadamente, né? Então, alguns fatores que afetam a temperatura são a idade, o exercício, o ambiente, o nível hormonal também, o ritmo cardíaco, né, e o estresse. Esses são alguns fatores que, de uma certa forma, afetam a temperatura do nosso corpo. Por exemplo, né, a febre e hipertermia. No caso, febre ou pirexia significa a incapacidade dos mecanismos de perda de calor e acompanhar o ritmo de uma produção excessiva de calor, né? No caso, também é um resultado em anormal de temperatura. Já a hipertermia, né, ela é uma temperatura corporal, né, um pouco maior, relacionada com a incapacidade do organismo em promover perda de calor ou, no caso, de diminuição da sua produção, né? Muito interessante isso. No caso, a hipertermia maligna, né, ela é uma condição hereditária de produção de calor descontrolada que ocorre quando as pessoas suscetíveis, elas recebem certas substâncias anestésicas, né, principalmente quem vai passar aí por um procedimento cirúrgico e etc e tal. A hipotermia, né, ela já é uma perda de calor durante a exposição prolongada ao frio, né? Então, pode ser considerada leve entre 34 graus Celsius a 36 graus Celsius e moderada entre 30 graus Celsius a 34 graus Celsius e acentuada abaixo de 30, certo? Os tipos de febre, vamos falar rapidamente aqui. Temos a febre sustentada, que é uma temperatura corporal constante, continuamente, né? No caso, um pouco elevada, de 38 graus Celsius e com pouca flutuação. Já a febre intermitente são os picos de febre intercalados com temperatura em níveis usuais. A temperatura retorna aos níveis aceitáveis pelo menos uma vez a cada 24 horas. A febre, no caso remitente, são os picos e quedas de febre sem retorno à temperatura normal, e febre recidivante, que no caso são os períodos de episódios febris e períodos com valores de temperatura aceitáveis. Bom, agora o próximo, né, ponto da nossa aula, que no caso, né, é o pulso, né? O pulso, de acordo com Potter, também Pierre, ele é a delimitação palpável da circulação sanguínea percebida em vários pontos do corpo, constituindo um indicador do estado circulatório do nosso sangue. Então, os fatores que influenciam, né, são os exercícios físicos, no caso, temperatura, emoções, as drogas, né, aí entra álcool, entorpecentes,
hemorragias, né, mudanças de posturas, condições pulmonares também, né, tudo isso influencia no ritmo, né, do pulso. Então, os locais onde a gente pode, né, aferir o pulso e aonde são mais utilizados, né, para frequência de pulso, temos a temporal, que é acima dos ossos, né, temporal da cabeça, acima da lateral do olho, a carótida, que é ao longo da extremidade medial do músculo, né, que fica no caso entre o músculo esternocleidomastoide, que fica nessa região aqui do pescoço, certo? A apical, ela vai entre a quarta ou a quinta espaços intercostais na linha clavicular média esquerda, né? Que aí é mais visualizado através de um aparelho que o nome é estetoscópio, né? Que através da estetoscopia, que a gente vai falar mais lá na frente, né, do estetoscópio, e vocês vão aprender o que é o estetoscópio. A braquial, né, ele é um sulco entre os músculos bíceps e tríceps na fossa antecubital. A radial, que é, digamos assim, a mais utilizada, que é no dedo, né, no dedo antebraço, né, no pulso radial, e na lateral de um lado do polegar. Ulnar, que é no lado ulnar do pulso, do antebraço, e femoral também consegue visualizar, né, e consegue aferir ali abaixo do ligamento inguinal e a meio caminho entre a sínfise púbica e a espinha, no caso ilíaca anterossuperior. O políteo, né, atrás do joelho também, da fossa poplítea, também consegue. O tibial posterior, do lado interno do tornozelo, abaixo da maleolo medial, né? E a artéria dorsal do pé também, ao longo, né, da parte de cima do pé, entre a extensão dos tendões e o dedo maior também consegue-se, né, verificar a mensuração da frequência do pulso. Bom, os locais que eu citei, né, da aferição do pulso, temos ali a temporal, a carótida, a apical, a braquial, a ulnar radial, femoral, poplítea, a tibial posterior e o pedioso. Esses aí, digamos assim, são os pontos-chave que você quer conferir ali rapidamente, né, em um procedimento, principalmente com um paciente acamado, o pulso, né? Em outras ocasiões é utilizado mais, né, o ulnar radial. Bom, as variações aceitáveis da frequência, né, cardíaca, ela vai variar de idade, né, e no caso vai depender também se está lactante, né, que ela vai entre 120 a 160, o infante, né, se vai de 90 a 140, o pré-escolar, que de 80 a 110, o escolar, que é de 75 a 100, o adolescente, que é entre 60 e 90, e o adulto, que é entre 60 e 100, certo? Lembrando que esses níveis aí, você consegue contar a partir de 1 minuto, certo? Tem profissional mesmo que fala, conta 15 segundos e faz o valor que deu em 15 segundos vezes 3. Não é o indicado. Ou então, conta 30 segundos, né, como 1 minuto são 60 segundos, e depois faz vezes 2, o valor que der. Então, ou seja, você perde, né, de você estar fazendo o exame corretamente como ele deveria fazer. Se bem que isso, hoje em dia, através de mecanismos, através de aparelhos mais atualizados, principalmente em UTIs, já vem tudo ali, digamos, nos mecanismos, né, nas máquinas e tudo mais, de pacientes acamados em unidade de terapia intensiva.
Bom, falar rapidamente aqui sobre a respiração, que ela é um mecanismo que o corpo ele utiliza para trocar gases entre a atmosfera e o sangue e entre o sangue as células. Então, durante essa avaliação, né, de frequência respiratória, não se deve permitir que o paciente ele saiba que você está conferindo. Então, vamos supor, você imagina, né, na sua cabeça que você está conferindo o pulso e sendo que na verdade você está conferindo a respiração do paciente. Por quê? Muitas das vezes quando você avisa para o paciente que você vai conferir a frequência respiratória dele, ele quer controlar ou ele já automaticamente começa a controlar a sua respiração. E isso não é o indicado, isso não é, digamos assim, o que é para ocorrer, porque a frequência respiratória você tem que conferir como o paciente ele está ali naquele exato momento para que ele não, digamos assim, faça esse controle da respiração e saia, digamos, dos padrões que ele está precisando ali ser conferido, certo? Então, essa avaliação ela pode alterar a frequência, né, e profundidade também dos parâmetros. Os fatores que influenciam as características, né, da respiração são os exercícios físicos, se a pessoa fuma, né, o tabagismo, a lesão neurológica também, a dor aguda, a posição corporal que se encontra, a função da hemoglobina, ansiedade, medicações que são utilizadas, tudo isso de uma certa forma influenciam, né, a respiração no modo que o paciente está respirando ali. Então, como, né, no pulso nós vimos a variação também aceitáveis da frequência respiratória, né, por idade também. Então, no caso o recém-nascido ele vai de 30 a 60, a lactante de 30 a 50, crianças pequenas menores de 2 anos, né, entre 2 anos ali na faixa etária, 25 a 32, as demais crianças 20 a 30, adolescente 16 a 20 e adulto de 12 a 20. Alterações, né, que podemos encontrar na frequência respiratória, né, que são chamadas no caso, né, de bradipneia, né, taquipneia e hiperpneia. Também de hipoventilação, hiperventilação, apneia, respiração de Cheyne-Stokes, respiração de Kussmaul e respiração de Biot. Bom, esses são os graus, no caso, né, das respirações, né? Seria interessante vocês colocarem ou então pesquisarem através como são essas respirações para vocês ouvirem os sons. Infelizmente eu não tenho como estar mostrando aqui os sons, né, de cada respiração para vocês, só mesmo a título de conhecimento. Bom, agora vamos falar sobre a pressão arterial, né, ou então muito conhecida como PA. Pressão arterial, ela é uma medida de quão intenso é o fluxo de sangue passando pelas suas artérias. Os valores de referência para a pressão arterial são medidos em milímetros de mercúrio, né, ou seja, mmHg, e ela é de composto de duas medidas, a sistólica e a diastólica. Pois bem, a sistólica ela é também conhecida como a pressão máxima e se trata da pressão do sangue no momento da sístole, né, cardíaca, digamos assim, no impulso maior dos batimentos cardíacos, ocasionando o impulso do sangue para as artérias. Então, a pressão arterial diastólica, ela é também conhecida como a mínima, né, enquanto uma é a máxima, a outra é a mínima, que se opõe à pressão arterial sistólica e é influenciada pela persistência imposta pelos vasos contra a passagem do sangue entre eles, né? Então, ou seja, o conceito, né, de pressão arterial, ele vem, né, no caso, com a força exercida pelo sangue contra qualquer unidade da área da parede vascular.
Então, esse é o conceito principal, né, de você aferir a pressão, né, do cliente. Você conferir, no caso ali, a pressão arterial do cliente. É saber como que está essa força exercida pelo sangue contra qualquer unidade da área da parede vascular, certo? Então, né, temos alguns conceitos aqui, né? A unidade, que no caso é milímetro de mercúrio, os métodos, né, que é o direto, que é o intra-arterial, que é através da artéria que você consegue ter, digamos assim, diretamente o resultado, né? O indireto, que é o que nós profissionais da saúde mais utilizamos, que é o auscultatório, né? Através do esfigmomanômetro e do estetoscópio. Eu vou estar apresentando para vocês tanto o esfigmo quanto também o estetoscópio, certo? Bom, na maioria dos casos é utilizado o método indireto porque não estamos medindo dentro dos vasos, né? Ou seja, não será uma medição intraarterial, como pode ser feito através de um acesso venoso periférico, que isso é questão de aulas futuras dessa disciplina. Por isso estamos obtendo uma medida aproximadamente, mas que já é bastante útil para os nossos objetivos, né? Então, a pressão arterial, né, tem que seguir algumas recomendações para assegurar a medida correta, né? Como por exemplo, aqui como vocês estão vendo nessa figura, esses aí são os tamanhos dos manguitos, né? Desde para recém-nascido, quanto também, né, até a fase adulta, que isso vai depender mesmo da idade, né, do paciente. Então, a largura de 40% da parte do braço superior, né, que vem essa parte aqui do braço, né, comprimento de 80% da circunferência da parte superior do braço e instruir sobre o procedimento. Pois bem, né, algumas preocupações que nós temos com o paciente, no caso, né, devemos preparar o paciente e ele deve ser questionado se ele conhece o procedimento e instruído sobre ele. Isso permite você tranquilizar ele, além de dar mais tempo para o repouso do paciente, né? Então, suponhamos se o paciente tiver dúvidas, ele pode também ser tiradas antes ou depois do exame, já que deve ser evitado a conversa durante a aferição da pressão, certo? Então, você sempre tem que certificar que o paciente ele não esteja com a bexiga cheia, isso é importante, não ter realizado prática de exercícios físicos, no caso ali entre, né, 60 minutos antes de você aferir a pressão, e também não ter ingerido bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou ter fumado, né, no caso nos últimos 30 minutos ali antes de você aferir a pressão do paciente, né? Então, algumas recomendações para assegurar a medida correta, né? A posição do paciente, né? Começamos pela ortotase, o decúbito ou então sentado, né? As pernas descruzadas, né? O braço desnudo, né? Então não pode estar em cima ali de uma camisa, um jaleco, alguma coisa do tipo, sem utensílios como relógios ou pulseiras, braço na altura do corpo e apoiado, e a técnica no caso para falta de apoio físico, que é você segurar, né, no braço com uma mão, a mão direita à esquerda, a que você tiver mais destreza, e você apoiar em seu próprio braço e começar a insuflar, certo? Bom, a posição do manguito, ele sempre tem que ter, digamos assim, seguir como está, né, 2 centímetros acima da fossa cubital, né, que é como estou mostrando aqui na imagem para vocês, e a bolsa, né, sempre na direção da artéria braquial. A artéria braquial é nessa outra imagem que eu estou mostrando aqui também, né, que é onde forma um triângulo, que é onde tem as duas artérias, certo? Que é de suma importância para você ter mais uma exatidão do exame, né, que é a conferir a pressão arterial. Bom, para obter a pressão sistólica, né, tem que posicionar o estetoscópio sobre a artéria braquial
e insufle até 180 milímetros de mercúrio, né? E após alcançar, desinsufle lentamente e continuadamente também. Após 2 a 3 milímetros de mercúrio por vez, vai te dar a pressão sistólica nos primeiros batimentos mais fortes até o último mais fraco. Então, é aí que vai formar o quê? Os sons de Korotchkov, né, que é o resultado do fluxo turbulento na artéria, né, que tem a classificação fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 e fase 5. No caso, né, a fase 1 é o aparecimento dos sons. A fase 2 são os batimentos com o murmúrio. A fase 3 é o murmúrio desaparecendo. A 4 é o abafamento dos sons e a 5 é o desaparecimento dos sons. Bom, os valores referentes, né, à hipotensão, eles tá no caso inferior de 90 a 60, né, que a gente fala. Então, essa pressão está 9 por 6, né, então ela está 90 por 60 milímetros de mercúrio. A tensão normal, né, ela é igual ou inferior a 120 por 90 milímetros de mercúrio. A pré-hipertensão, ela já é uma faixa que vai do 130, né, a 139, no caso sistólica, e 80 a 89 diastólica, né? Isso influencia principalmente no que você ingere, comida e bebida. A hipertensão, ela já é igual ou superior a 140, né, por 90 milímetros de mercúrio. E aí só, no caso, vai para cima, né? Cada vez vai aumentando, que é onde precisa tomar, né, alguns medicamentos necessários para estar controlando a pressão arterial. Bom, a classificação da pressão, né, arterial, ela é considerada ótima, né, entre ali, no caso, 120 a 80. Normal, 130 a 85. Limítrofe, né, que é o limite, no caso, de 130 a 139 e 85 a 89. Já é considerado hipertensos, né, o primeiro estágio leve, a partir de 140, né, a 159 e 90 por 99. O segundo estágio moderado, 160 a 179 e a diastólica 100 por 109. E a terceira estágio, já considerada como grave, né, 180, no caso a 110, e a isolada, que ela é 140 a 90, né, sempre nesse ritmo. Bom, vou falar rapidamente, né, para a gente finalizar a nossa aula, a história do esfigmomanômetro. Esse nome, essa palavrona aqui, muitos profissionais, né, muitos acadêmicos aí, tanto técnico quanto de enfermagem, de uma certa forma começam a embolar a língua. Mas esse aparelho, ele antigamente, né, lá em 1834, o médico J. Edison e o engenheiro, né, P. Genier, eles criaram o esfigmomanômetro. Porém, esse aparelhinho, ele foi, digamos assim, o primeiro aparelho, né, que hoje nós temos todo fechado e que cabe na palma das mãos, né, ele era mais de 1 metro de comprimento, e o primeiro ser a ser testado foi um cavalo, né, por incrível que pareça. E esse cavalo, após conferir, né, a frequência do sangue, né, e no caso a pressão do sangue daquele animal, ele veio a óbito. Por quê? Jorrou muito sangue, né, por esse metro que tem aí, né, e aí no caso, por conta disso, desses milímetros de mercúrio não ter, sei lá, uma fechadura, e de uma certa forma foi invasivo para aquele animal, porém foi essencial para que hoje nós estamos aqui falando sobre a pressão arterial ter acontecido, né? Então, lá em 1896, o Riva Rossi,
ele criou um esfigmomanômetro de fácil utilização e de maneira não invasiva através de um manguito, né? Que esse manguito é o que a gente usa até hoje, né? Como milímetro de mercúrio, que é aquele reloginho, que é onde a gente vai e através da pera, né? A gente insufla e depois a gente desinsufla até você ter o resultado preciso que você está buscando, que é o resultado do exame da pressão arterial, certo? Então, esse aqui, ele é o esfigmomanômetro, né? Essa palavrona, digamos assim, que até às vezes eu embolo a língua. Então, ele tem aí, né, o milímetro de mercúrio, que é esse reloginho que eu falei para vocês, o manguito, que é essa parte, né, que reveste o braço, né, ou então o local onde você vai revestir para você fazer a prega, para daí deixar ele calçado para fazer o exame. E temos aqui a pera também, né, que temos uma leve, como é o nome disso, que me falhou a memória agora, é uma válvula, né, um tipo de válvula, onde você fecha e quando você está insuflando e você abre lentamente para ele desinsuflar e te dar, no caso, o resultado do exame. Temos também os digitais, né? Aquele lá que eu mostrei para vocês no slide anterior, ele é manual. Esse, no caso, ele é digital, ele já vai te dar, digamos assim, o resultado sem você precisar, né, fazer muito esforço. Então, o estetoscópio, ele é esse outro aparelho, né, que a maioria dos médicos e enfermeiros usam para você estar, digamos assim, ele é um instrumento, né, utilizado pelos profissionais para auscultar, né, então você vai escutar além, né, do que você seu ouvido pode escutar, você vai auscultar, né, de qualquer som vascular, respiratório ou de outra natureza em qualquer região do corpo e também é composto por 3 partes fundamentais, né? Então, a peça auricular, ela tem um formato anatômico para adaptar-se ao canal auditivo, né, dos profissionais. O tubo é de condutor de som e a peça auscultatória, no caso, ela é o componente metálico que coloca em contato com o corpo do paciente, composto por uma câmpula, campanula ou uma sinete ou até mesmo um diafragma. Então, essa é a posição correta, né, onde deve-se tanto o paciente quanto também os profissionais para você aferir, né, a pressão arterial. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a aula que vem e um grande beijo, um grande abraço para todo mundo.